Salve, salve, torcida, voltamos com o nosso canal Vamos Vasco. Meus amigos, o Zé Ricardo muito pressionado aí e ainda surgem informações que a 777 Partners gosta de demitir treinadores assim que assume o clube. Vamos trazer informações sobre a possibilidade de demissão do Zé Ricardo. Também vamos falar aqui da partida de amanhã contra o CSA, jogo em São Januário. O torcedor promete lotar o Caldeirão e só resta pro Vasco vencer o jogo, meu amigo. É a única opção pro Vasco. Vamos falar disso também, vamos falar de um ex-jogador do clube que está acionando o Vasco na justiça, querendo uma grana alta aí, por problemas que ele teve no clube, hein, cara? Tudo isso e muito mais agora pra vocês. Mas já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder nada, receber todos os vídeos postados aqui diariamente no nosso canal Vamos Vasco. Vai lá também no meu canal Expresso Vasco, meu segundo canal do Vasco tá de volta. Se inscreve lá, dá uma moral pra gente chegar a 30 mil inscritos. Como eu tô falando aqui nos vídeos, avisando a galera, não sou eu que tô narrando o vídeo lá, não é minha voz, mas o canal é meu, hein? Dá uma moral lá, se inscreve lá pra ajudar a gente a chegar a 30 mil. Bom, pessoal, vamos aí para as notícias, né, cara? O Vasco que vai enfrentar amanhã o CSA às 7 horas da noite em São Januário, né? Jogo com transmissão somente do Premier Clubes. Até o momento que eu estou gravando esse vídeo já foram vendidos mais de 11 mil ingressos aí para a torcida do Vasco. O Vasco precisa de todas as maneiras vencer esse jogo. Tem o Zé Ricardo muito pressionado no comando da equipe, né? O Vasco que deixou muito a desejar essas primeiras rodadas aí da Série B. Não conseguiu vencer os 3 últimos colocados. Agora vai enfrentar o CSA, um time que está numa crescente, pode oferecer muitos perigos ao Vasco, como vem oferecendo desde o ano passado. O Vasco precisa entrar focado, coisa que não teve no jogo contra a Tombense. O próprio Nenê teria jogado a culpa, né, entre aspas, a torcida do Vasco pela empolgação da equipe, e o Vasco não conseguiu se organizar dentro de campo. E acabou que a torcida meio que saiu culpada nessa história aí pelo Vasco ter tomado o gol da Tombense e ter entrado totalmente displicente na partida, né? No Vasco ninguém nunca consegue acertar o problema, né? O time tá afundado desse jeito, todo mundo sabe que o maior problema do Vasco hoje é o técnico Zé Ricardo e também aí o Jorge Salgado, né? Mas o Jorge Salgado não vai renunciar e o que ele pode fazer é demitir o Zé Ricardo e ele não tá fazendo isso. O Vasco está na 10ª colocação com apenas 7 pontos, poderia estar no G4 já se tivesse vencido a Tombense, mas o time jogou muito mal e se jogar dessa mesma maneira vai ser engolido pelo CSA. O Vasco que sempre vacila em muitos jogos desse tipo, né, cara? O ano passado a gente viu a Série B, viu que o Vasco em jogos que parecia que iria controlar o jogo, que iria dominar o adversário, até mesmo ganhar com certa facilidade, acabava perdendo em São Januário, empatando jogos que em tese era amplo favorito, como é o caso do jogo de amanhã, que o Vasco, na minha opinião, mesmo na péssima fase, é favorito, é mais time que o CSA, só que não tem comando, né? Não tem técnico e infelizmente o time é um bando dentro de campo, não consegue ter organização e o que a gente está vendo é uma campanha ridícula. Por mais que o Vasco esteja invicto, né? Invicto entre aspas, mas eu gosto sempre de usar a frase dita pelo Lédio Carmona: se você empata todas as 38 rodadas do Campeonato Brasileiro da Série B, você está automaticamente rebaixado para a Série C do Campeonato Brasileiro, né? Porque com 38 pontos você já está rebaixado. Os matemáticos dizem que são 45 pontos para escapar do rebaixamento, tanto na Série A e na Série B. O Vasco só venceu um jogo aí nessas rodadas da Série B. O jogo de amanhã o torcedor vive a expectativa da estreia do Carlos Palácio como titular da equipe. Ele que vai entrando no segundo tempo, tendo poucos minutos como jogador do Vasco. A gente espera que ele já ganhe logo essa vaga de titular. Há informações que ele ainda não está pronto para atuar como titular do Vasco. Muitos jornalistas falam que ele ainda não está na plenitude física, que ele ainda não conseguiu o ritmo de jogo esperado pelo Vasco. Pode ser que ele fique mais um tempo entrando somente no segundo tempo dos jogos. E também tem a dúvida no Nenê, que poderia ser poupado, mas existe sim a possibilidade dele entrar em campo amanhã no jogo contra o CSA. Deixa aí nos comentários qual o seu palpite para o jogo de amanhã, se você acredita na boa vitória do Vasco. O Vasco que teve essa semana todinha para trabalhar, não é possível que não vai fazer alguma coisa diferente, porque não dá mais para ficar desse jeito, esperando a SAF chegar. Perícia aponta erros médicos em ação que o Marcelo Matos, ex-jogador do Vasco, cobra aí do clube, né? Ele cobra aproximadamente 8 milhões de reais. O ex-volante ficou quase 3 anos sem jogar e passou por 5 cirurgias desde que foi contratado pelo Vasco
lá em 2015. A ação argumenta que o Marcelo Matos ficou com sequelas, entrou em depressão e ainda desenvolveu vitiligo, cara. É uma acusação muito grave e o Vasco, caso seja condenado, terá que pagar essa quantia aí ao Marcelo Matos, né? Ele que somente voltou a jogar em 2018, cara. Ficou muito tempo parado, desde que foi contratado lá em 2015. O jogador jogou muito pouco com a camisa do Vasco, teve essas gravíssimas lesões. Vale lembrar que nessa época que o Marcelo Matos era jogador do clube, quem era o médico do Vasco era o Evangelista, né? Aquele que criou lá o Capres, né? Que era meio que o centro de recuperação dos atletas lá do Vasco. Deixa aí nos comentários quem pra você é o culpado nessa história, se é o Evangelista, se é o próprio Marcelo Matos ou se você acha que é o Vasco. Na minha opinião, o Marcelo Matos não tem culpa de nada do que aconteceu com ele. Os norte-americanos da 777 Partners têm um histórico de demitir técnicos logo após assumir os clubes, né? Foi assim no Genoa com a saída do ucraniano Shevchenko e a gente espera que seja assim no Vasco. De acordo com a informação do portal Lance, o Zé Ricardo corre risco de perder o seu emprego caso o desempenho da equipe continue o mesmo. Uma vez que a empresa norte-americana tem como histórico demitir treinadores dos seus clubes, pode ser que o Zé Ricardo entre também nessa estatística, destacou aí a publicação. Cabe ressaltar que o presidente Jorge Salgado vem sofrendo pressão, mas não quer decidir sobre o rumo do departamento de futebol, até passar o futebol do Vasco aos norte-americanos. A gente que vem falando bastante desse assunto, criticando muito aqui a postura do Jorge Salgado, que ele largou o Vasco de mão, está esperando um milagre, né, que o Zé Ricardo faça o time jogar da noite pro dia, que ele vira um Guardiola da noite pro dia, coisa que nunca vai acontecer. O Zé Ricardo já deveria ter sido demitido quando o Vasco foi eliminado da Copa do Brasil. O Vasco poderia ter usado um exemplo simples que aconteceu dias atrás, que foi no Atlético Paranaense. Os resultados não estavam acontecendo e após menos de um mês no Clube Paranaense, o técnico Fábio Carille foi demitido sem dó nem piedade. Isso deveria ter acontecido com o Zé Ricardo. Temos ainda alguns nomes disponíveis no mercado que poderiam ajudar o Vasco. Na minha opinião, o Anderson Moreira poderia ser um desses nomes. Na minha opinião, ele estaria fazendo um trabalho muito melhor do que está sendo feito pelo Zé Ricardo com esse elenco do Vasco. O elenco tem suas limitações, é um elenco fraco, mas é melhor do que o elenco do Botafogo que ele conseguiu subir o ano passado. É muito melhor. Porque, infelizmente, as convicções do Jorge Salgado, o que ele pensa, o que ele não sabe de futebol, para falar a verdade, vem afundando o Vasco a cada dia. E por isso estamos disputando a segunda Série B seguida na história do Vasco. A gente espera que isso acabe o quanto antes, só que infelizmente até a 777 Partners chegar, o Zé Ricardo deverá ser o técnico do Vasco. Deixa aí nos comentários o que você acha, se o Zé Ricardo perder pro CSA, se você acredita numa demissão ou se você acha que o Vasco vai bancar ele até a chegada dos americanos. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Muito obrigado. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder nada. Tamo junto, forte abraço, saudação vai se cair a todos, é nóis!